Muito boa tarde, está no ar mais um Rede Notícia, em transmissão simultânea pela TV Horizonte no canal 30.1 e na América FM nos 107,1, além da Cultura M nos 830 kHz. Hoje é quinta-feira, dia 5 de junho de 2025. Muito prazer, eu sou o André Santos. Boa tarde, André. Tudo bem, Adriana? Tudo jóia. Eu sou a Adriana Ferreira. Muito bom, viu, estar na sua companhia. E a partir de agora a gente vai falar sobre os principais assuntos do dia de uma forma muito dinâmica para deixar você muito bem informado. Vamos chamar você, telespectador e ouvinte, para poder participar com a gente do Rede Notícia? Para isso é só mandar uma mensagem no nosso WhatsApp. O número do telefone está na sua tela, é o 99680-2910. 99680-2910. E a gente quer também que você nos siga nas nossas redes sociais. Você pode acompanhar o Rede Notícia no YouTube, no nosso canal TV Horizonte Oficial e também nos seguir no Instagram, @, TV Horizonte Oficial e também @Rádio América Oficial. A quinta-feira começou com escolas da rede municipal de ensino fechadas devido a uma paralisação dos profissionais da educação em Belo Horizonte que reivindicam o reajuste salarial de 6,27% nos salários. O governo municipal fez uma proposta de aumento de 2,49%. Agora pela manhã, representantes do Sindirrede BH, profissionais da educação, realizaram um ato na frente da sede da Secretaria Municipal de Educação, no bairro Santo Antônio, na região centro-sul de Belo Horizonte. E o repórter Giovanni Rodrigues ele acompanhou mais cedo essa movimentação, traz para a gente os detalhes desse momento. Olá, André e Adriana, muito boa tarde a todos. Olha, nossa equipe chegou bem cedo aqui, bem em frente à Secretaria Municipal de Educação, no bairro Santo Antônio, onde os trabalhadores da educação fizeram um protesto contra a proposta da Prefeitura para o atendimento às crianças neurodivergentes. Segundo informações, 80% dos professores aderiram à paralisação. Nós vamos conversar agora com a diretora do Sindirrede, a Vanessa Portugal, para a gente entender sobre essa paralisação de hoje. Nós temos o entendimento que é preciso ampliar o público a ser atendido por essa modalidade de ensino, mas é preciso, ampliando o público, também ampliar os profissionais e garantir a qualidade, garantir os instrumentos, garantir o tipo de atendimento que de fato chegue às crianças de duas formas. Tanto o atendimento especial, localizado, individualizado, quanto a proposta de dar suporte para o acompanhamento dessas crianças dentro da sala de aula. A categoria está insatisfeita, pois o aumento de 2,49% está abaixo da inflação dos últimos 12 meses e também abaixo do reajuste de outras cidades da região metropolitana de Belo Horizonte. A Prefeitura informou ainda que a proposta inclui uma recomposição salarial de 2,49% retroativa a maio de 2025, além do vale-refeição, que pode passar aí a R$ 60 por dia. Hoje à tarde, às 14 horas, vai ter uma assembleia na Praça da Estação para avaliar a proposta de reajuste salarial apresentada pela Prefeitura de Belo Horizonte. Caso não haja avanço nas negociações, a greve então pode começar nesta sexta-feira. É com vocês aí no estúdio. E hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente, uma série de atividades marcam essa data na capital mineira. A abertura foi pela manhã, com o prefeito Álvaro Damião, numa série de atividades. Ele participou de uma solenidade logo pela manhã. E ao longo do dia, todas essas atividades que vão ser realizadas ao longo da semana, essas atividades estão relacionadas à inauguração de obras, debates, também são outros eventos. E a repórter Erlaine Grace acompanhou para a gente a solenidade pela manhã, tem as informações para nós. Boa tarde, Erlaine. Boa tarde, Adriana, André e a todos que nos acompanham no Rede Notícia. Belo Horizonte abriu a Semana do Meio Ambiente com o lançamento de um plano que promete mudar a forma como a cidade cuida das suas áreas verdes. Essa cerimônia, Adriana, aconteceu aqui no Parque Municipal e contou com a presença do prefeito Álvaro Damião, do secretário municipal do Meio Ambiente, João Paulo Mena, e outras autoridades. O prefeito anunciou o Plano Municipal de Arborização Urbana, o PMAUBH, um plano que prevê ampliar a cobertura verde por toda a capital, com foco nas regiões que mais precisam e um planejamento técnico e sustentável.
O plano também vai ouvir a população e garantir transparência em todas as etapas. Uma das novidades é o projeto Escola Verde, que vai envolver alunos, professores e famílias no plantio de mudas, visitas a áreas de preservação e ações de educação ambiental. Durante toda a semana, a programação vai seguir com oficinas, palestras, música, teatro, atividades gratuitas espalhadas por várias partes da cidade e tudo com foco na sustentabilidade. Volto com vocês, André e Adriana. Obrigado, Erlane. Eu queria só comentar um desses casos, esse anúncio feito pelo prefeito de Álvaro Damião sobre a possibilidade de se criar, na verdade, a criação de um programa para rearborização de Belo Horizonte. Essa cidade, um dia, já foi chamada de Cidade Jardim. Essa cidade, um dia, era o local predileto e perfeito para tratamento de pessoas que tinham doenças respiratórias. E hoje, se viver em Belo Horizonte, em especial nessa época do ano, é praticamente ter a certeza de que, durante esse período de seca, durante esse período de inverno, pelo menos algum tempo desse período de inverno, nós teremos algum tipo de doença respiratória. Os últimos mandatos dos últimos prefeitos de Belo Horizonte foram marcados por uma negligência terrível, absurda, em relação às árvores dessa cidade. O prefeito Alexandre Calil o ex-prefeito Alexandre Calil promoveu um verdadeiro genocídio de árvores em Belo Horizonte. Saiu derrubando árvore em BH de maneira absurda. Algumas com justificativa, porque realmente estavam doentes e causavam riscos à população, e outras porque simplesmente resolveu cortar. E o ex-prefeito Fuad Noman, que Deus o tenha em bom lugar, e é o meu respeito à pessoa, estou falando aqui do prefeito, lançou multa para quem quisesse plantar árvore em Belo Horizonte. Você não podia decidir, vou plantar uma árvore na frente da minha casa. Multava. Isso é um absurdo. Uma cidade que precisa de cobertura vegetal. Nós estamos falando de uma cidade que praticamente hoje está toda impermeabilizada por asfalto, tem problemas terríveis com enchentes e que as árvores poderiam garantir um pouco mais de verde, um pouco mais de leveza, um ar melhor. Já não chega ao que fazem, nós estamos no Dia Mundial do Meio Ambiente, já não chega ao que fazem com a Serra do Curral. Pena que a população de Belo Horizonte não tem a oportunidade que eu já tive. Isso eu estou falando de uma imagem que eu vi lá em 2014, e não me sai da cabeça até então, que foi sobrevoar o outro lado da Serra do Curral. Que a gente vê daqui, ela está toda bonitinha. Se você vê do outro lado, não tem mais serra. Não tem mais serra. E ali ainda é patrimônio de Belo Horizonte, boa parte dele. Então, a destruição do meio ambiente começa quando a gente pega a árvore que está na cidade, de uma cidade que um dia foi cidade jardim, e se tem prefeito que multa quem resolve plantar árvore na frente da sua casa. E o resultado, né, dessa cidade mais impermeabilizada, né, como disse o André, a gente sente principalmente no período chuvoso, quando a gente percebe que a água não tem por onde sair, né, quando os caminhos, né, eles são totalmente fechados, né, para o escoamento da água, e aí fica evidente o problema de drenagem na nossa cidade. Em relação às árvores que foram cortadas, André, ainda na gestão, né, do ex-prefeito Alexandre Calil, eu queria também deixar aqui uma pergunta sobre o inventário das árvores, que a Prefeitura também prometeu fazer. Então, é importante que essas árvores sejam catalogadas, que elas sejam verificadas, né? E se houver qualquer risco, que elas sejam cortadas, mas que algo seja feito também para que elas possam ser substituídas, para que a população não fique sem esse verde, né? Que a cidade possa se tornar novamente a cidade jardim. A gente sabe até é compromisso, né? Compromisso internacional em relação ao verde, para que a gente possa ter menos emissão de partículas poluentes, para que a gente possa ter, né, mais qualidade de ar. É um compromisso climático que a Prefeitura fez. Então,
Então, a gente precisa ter esse inventário. E só registrando também, eu acho que o ouvinte, o espectador da TV Horizonte, você deve se lembrar, André, em relação à Stock Car. Então, eventos como a Stock Car, que chegaram aqui em Belo Horizonte, foram muito bem recebidos, mas que, para acontecer, teve, né, ou várias árvores tiveram que ser retiradas. Do entorno Houve mineral, uma né? grande mobilização. A prefeitura disse que elas foram substituídas, mas é importante que a gente verifique isso. Os locais que elas são substituídas nem sempre são os locais que elas foram retiradas. Então, que impacto isso tem para o meio ambiente, né? Então, tudo isso é importante que a gente faça essa reflexão. Essas solenidades todas são importantes demais para que a gente possa celebrar o Dia Mundial do Meio Ambiente, mas mais que uma celebração, eu acho que é um momento de reflexão, para ver de que forma que o poder público está agindo em relação a essa questão e, mais que isso, como que a população também está agindo. A gente não pode colocar só na conta da população. O poder público tem uma parcela significativa nesse assunto, né, nesse aspecto. Então, o poder público precisa fazer algo com certeza. Só para a gente fechar esse comentário, eu não estou aqui para demonizar nem mineração, muito menos a realização da Stock Car em Belo Horizonte. Nós estamos num estado que se chama Minas Gerais. É assim por conta da importância da mineração e foi graças à mineração que Minas existe. Isso é fato, isso é histórico. Não adianta rebater o que é fato, que é histórico. Só que nós temos que garantir uma atividade econômica que garanta sustentabilidade, que busque outras alternativas para o pós-mineração. Isso é muito importante. Falando da Stock Car em Belo Horizonte, a Stock Car é um dos maiores eventos de automobilismo do mundo. Não é do Brasil, não. Do Brasil é o maior disparado. Só perde para a Fórmula 1, para a etapa brasileira da Fórmula 1. Movimenta milhões de reais pelo Brasil inteiro. Não sou contra, sou plenamente favorável, extremamente importante para a economia de Belo Horizonte. Que tal a gente não pensar em construir um autódromo em BH? Que aí você tem um local certo para a prática esportiva disso e para se resolver esse problema. Aonde? Não sei, mas por que não pensar? Agora, arrancar a árvore do entorno do Mineirão, deixar toda a escola de veterinária à mercê de barulho e todas as pesquisas científicas que lá são feitas e tratamento dos animais que lá estão, todo o barulho que foi exposto e nada foi feito até agora, porque nada foi feito, desculpe que é um pouco demais. Pois é, e a gente segue, né, acompanhando todas essas ações que são feitas nessa Semana, né, Mundial do Meio Ambiente. E por falar nisso, André, a gente tem uma notícia tão fofa para dar. Está lá no Zoológico de Belo Horizonte. Outra coisa, o zoológico também que precisa ser revitalizado. A gente deixa claro aqui também isso, né? Precisa ser bem cuidado, ser bem revitalizado, porque é um local símbolo de Belo Horizonte, mas que ainda está deixando a desejar. Mas vamos falar sobre um símbolo da fauna brasileira que está por lá? A partir dessa semana, quem for visitar o zoológico de BH vai poder conhecer a nova moradora do local, a onça-pintada Maia, um símbolo da fauna brasileira que chegou em abril e agora já pode ser vista por quem visitar o zoológico de BH. Os detalhes com a repórter Gabriela Salles. Quem visitar o Zoológico de Belo Horizonte nesta semana já pode conhecer a mais nova moradora, a onça-pintada Maia. Ela acaba de ser integrada ao recinto de visitação bem no mês em que celebramos o Dia Mundial do Meio Ambiente. Maia tem apenas 1 ano de vida, é natural do Cerrado brasileiro e chegou saudável após passar por um período rigoroso de processo de adaptação e quarentena. A presença dela no zoo é um símbolo da importância da conservação da nossa fauna. A onça-pintada é o maior felino das Américas e, infelizmente, está ameaçada de extinção. A vinda de Maia reforça o trabalho do Zoológico de BH na preservação das espécies e na educação ambiental. Vale lembrar que a perda de habitat, especialmente no Cerrado e na Amazônia, é uma das principais ameaças à sobrevivência desse animal tão emblemático da biodiversidade brasileira. Uma ótima oportunidade para ver de perto essa representante da fauna brasileira e refletir sobre a importância de cuidar do meio ambiente. Repórter Gabriela Salles. É algo importante, tem muita gente que critica a existência dos zoológicos nas grandes capitais, dizendo que é uma prática antiga e tal, mas
casos como o da Maia mostram a importância desses institutos ainda em funcionamento, porque graças a eles, muitas das espécies que nem sequer existiriam mais, ainda existem, porque essas espécies começam a ser cuidadas e reprocriadas em cativeiro, como o caso da onça-pintada, que ainda está sob alerta vermelho, sobre risco de extinção. Então, você falou, Adriana, sobre o Zoológico de Belo Horizonte. A última vez que eu fui no Zoológico de Belo Horizonte, eu fiquei com meu coração partido, porque ele está completamente abandonado. Nós sabemos, não sei, isso é até bom a gente depois procurar saber do prefeito Álvaro Damião se ele tem essa mesma função, se ele tem esse mesmo desejo de pegar o zoológico e privatizá-lo, porque a gente sabe que na gestão anterior havia esse projeto para a Fundação de Parques e Jardins de Belo Horizonte, a Fundação Zoobotânica. Um dos desejos dela era privatizar alguns parques de Belo Horizonte e inclusive o zoológico. Na tentativa de pregão que foi feito, ninguém se interessou, e aí o assunto ficou parado. Só que se ninguém se interessou, o cuidado tem que ser feito por Belo Horizonte, porque paga-se para poder entrar. Então a gente tem que ver o espaço público que é pago para poder entrar sendo bem cuidado, né, Adriana? Paga para poder entrar, paga para poder estacionar, você paga para se alimentar, e a alimentação, né, precisa também. Os restaurantes até então estavam sendo reabastecidos. Na verdade, alguns dias os restaurantes ficaram fechados, mas é necessário toda uma estrutura também para que esses visitantes possam ser recebidos, sabe? E possam também, né, e a gente possa ter uma área, né, verde tão protegida. Só reforçando que lá no zoológico, naquela área do zoológico, também existe a Fundação Zoobotânica, que é lindíssima, mas que precisa também de ser cuidada. E aquele aquário de São Francisco. E o aquário de São Francisco, gente, se você, ouvinte espectador, ainda não foi, por favor, vá. Lindo, porque lindo, é a coisa mais maravilhosa, é fantástico o aquário do Rio São Francisco, muito interessante. Então, as medidas que precisam, né, ser reafirmadas, serem cuidadas, para que a população de Belo Horizonte possa realmente ter condições de frequentar locais assim. Verdade. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta, vamos falar sobre vários outros assuntos aqui na nossa capital. Inclusive, vamos falar um pouco sobre o anel rodoviário da capital mineira, que foi municipalizado nesta semana. Agora, em Belo Horizonte, 12h21. Estamos de volta com Rede Notícia em transmissão simultânea pela TV Horizonte no canal 30.1, na Rádio América FM, na sintonia de 107,1 e na Cultura M nos 830 kHz. Agora, em Belo Horizonte, 12h25. Um caso de febre oropouche foi confirmado em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com a prefeitura, a doença foi detectada em um sagui no dia 30 de abril. O caso estava em investigação na Fundação Ezequiel Dias. A Prefeitura de Nova Lima afirma que intensificou as ações de vigilância e orientação às pessoas que moram perto do local onde esse caso foi confirmado. É importantíssimo a gente esclarecer aqui para vocês que os micos, os saguis, outros primatas não transmitem a doença, tá? Eles apenas ajudam a identificar a presença do vírus no ambiente. Portanto, gente, nada de maltratá-los, perseguir esses animais. A febre oropouche, né, causada pelo mosquito marruim, é o famoso mosquito pólvora, aquele que te morde, você fica... Aquela miséria. Exatamente, é o próprio. E também por pernilongos. Então, esse marruim, Jesus toma conta. Ele é marruim mesmo, né? Ruim mesmo. Eu morei muito tempo no norte do país, morei quase 2 anos no Acre, e lá, meu filho, Jesus toma conta desse maldito, desse mosquito. E é importante a gente falar miserável. isso, André, porque as pessoas, né, muitos podem entender que a febre oropouche é causada pelo primata, né, pelo macaquinho, pelo mico. Então, quando vê esses animais perto de casa, às vezes joga pedra, né, e faz maldade com esses animais. Eles são importantíssimos, porque quando eles dão sinal, né, de que algo está diferente, né, o caso, por exemplo, da febre oropouche, por meio deles é que a gente sabe que tem aquele vírus circulando ali. E aí a prefeitura tem como agir para minimizar
e para, de certa forma, reduzir e até acabar, né, com os casos naquela região. É verdade, Deus é perfeito, né? A natureza é feita de maneira perfeita, em equilíbrio. Quem traz desequilíbrio à natureza não são os bichinhos, não. Somos nós. Olha só, gente, Belo Horizonte tem um novo ponto de vacinação contra a gripe que vai ser instalado na região central da capital mineira. A repórter Juliana Lima tem as informações. O shopping Oiapoque, no hipercentro de Belo Horizonte, é ponto de vacinação contra a gripe nesta quinta-feira até às 4 horas da tarde. A ideia da prefeitura é facilitar o acesso a quem transita pela região central da cidade. As aplicações são feitas desde as 9 horas da manhã no estacionamento G2. Qualquer pessoa a partir dos 6 meses de idade pode ser imunizada contra a gripe. Para isso, basta apresentar documento de identificação com foto, CPF e cartão de vacina. Até o momento, segundo a Prefeitura, já foram aplicadas mais de 700 mil doses da vacina contra a gripe. De toda forma, o número ainda é abaixo do esperado e corresponde a pouco mais de 50% de cobertura, quando a meta é de 90%. Vale lembrar que todos os centros de saúde da capital seguem com imunização contra a doença. Repórter Juliana Lima. Por falar em vacinação, gente, uma nova pesquisa da Confederação Nacional de Municípios, uma nova pesquisa aponta que faltam vacinas em 1 em cada 3 municípios brasileiros. De acordo com o levantamento, o desabastecimento da vacina contra a catapora, né, ou também chamada como varicela, continua sendo a mais frequente. Depois de aparecerem as vacinas tetraviral, Covid adulto, Covid criança e dengue, o dado indica um cenário bastante preocupante, que deixa claro a distribuição irregular de doses, que gera sérios desafios às gestões locais. O levantamento ouviu cerca de 1.500 gestores. E a vacinação que é um desafio, né, nacional e também estadual. A gente atender, né, todas as pessoas e imunizar todas as pessoas em relação à Covid, em relação à dengue e também outras doenças. A gente está vendo a dificuldade, né, André, de se vacinar contra a gripe, as pessoas se conscientizarem. Agora, novos postos estão sendo abertos, né, novos pontos de vacinação. Mas não é difícil a gente andar pela cidade ou em outras cidades do interior e a gente encontrar falta de alguns imunizantes. Eu, por exemplo, fui tomar minha vacina de gripe, mas a vacina contra a Covid não estava disponível. E a vacina também contra a hepatite não estava disponível também. Então, a gente vê essa carência, mas uma necessidade que precisa ser suprida. As vacinas, elas são distribuídas para os estados por meio da União, né? A União distribui essas vacinas e os estados, eles são responsáveis por toda a logística, né, de levar esses imunizantes para as cidades do interior. Então, a gente precisa cobrar da União e a gente precisa também cobrar do estado, né, para que essa distribuição seja eficiente a ponto das pessoas serem imunizadas. Esse levantamento, ele é mais atual em relação ao último levantamento feito pela Confederação Nacional de Municípios. A percentagem, né, a porcentagem de municípios, ela caiu de 60% aproximadamente para 37% aproximadamente. Mas 37% dos municípios brasileiros, gente, se a gente for fazer essa conta, é muita cidade sem vacina. Agora, para você ter noção, trazendo esse estudo para o universo de Minas Gerais, foram acho que foram 254 municípios. Então, vou falar, foram mais de 250 municípios que foram submetidos a esse estudo e 51% deles têm falta de vacina. Tem município da grande BH com esse problema. Agora, a pergunta que a gente faz é a seguinte: nós tínhamos, não temos mais, o estudo está demonstrando isso, nós tínhamos um país que era referência mundial na distribuição e na aplicação de imunizantes em todo o mundo. O Brasil era referência no mundo. O programa de vacinação brasileiro foi estudado mundo afora e servindo de exemplo para aplicação mundo afora. O que foi feito com esse patrimônio do povo brasileiro? Eu sou de uma geração, eu, André, tive catapora, tive cachumba, tive sarampo. A minha filha já não teve nenhuma dessas doenças. Por quê? Por causa das vacinas que foram aplicadas. O
o que está passando na cabeça do ser humano para poder pegar a sua racionalidade e a aplicação dela, que é a ciência, e rasgar, hein? E são vacinas, André, como é o caso da varicela, vacinas que fazem parte do calendário nacional de imunização. Então, são vacinas que não podem faltar, né? Elas fazem parte desse calendário e as crianças precisam desses imunizantes, muitos deles até nos primeiros meses de vida. É um absurdo. Então, essa falta de vacina, realmente a gente precisa se indignar e cobrar, realmente, como eu disse, né? E reforço aqui, da União e também dos estados, essa distribuição de forma mais eficiente. E olha que tentaram, né, desmanchar toda essa estrutura de vacinação, mas que agora está tendo a possibilidade de se reestruturar. Mas pelo jeito, ainda o trabalho é muito longo ainda para poder voltar a ser o que era. Olha só, gente, vamos falar um pouco mais sobre Belo Horizonte. O prefeito Álvaro Damião deve enviar nos próximos dias um projeto de lei que pretende mudar o nome do anel rodoviário, em homenagem ao ex-prefeito Fuad Noman, que morreu em março deste ano. Pela proposta, a via passaria a se chamar Anel Rodoviário Prefeito Fuad Noman. Desde 2007, esse trecho que foi municipalizado, né, nessa semana, se chama Anel Rodoviário Celso Melo Azevedo, em homenagem ao ex-prefeito de Belo Horizonte, que governou a cidade entre 1955 e 1959. Celso Melo Azevedo, que foi o primeiro belo-horizontino a ser prefeito da capital mineira. Curiosidade aí para você. Verdade. E um dos desafios da nova gestão do Anel para gerir a prefeitura, né? A prefeitura gerir o anel rodoviário, são as complexidades de uma rodovia de 33 quilômetros, que corta a cidade e que, ao longo dos anos, se tornou praticamente uma avenida da capital. Uma das propostas da nova gestão do anel é instalar mais de 40 radares para evitar que acidentes continue a acontecer na via. Daqui a pouco a gente traz mais novidades, a gente vai trazer uma reportagem especial feita pela nossa repórter Gabriela Salles, que percorreu toda a extensão do anel rodoviário para a gente mostrar as dificuldades enfrentadas por quem usa diariamente a via e os desafios, né, para conseguir solucionar esse baita problema que se formou em Belo Horizonte, né, Adriana? E é isso, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta falando sobre o Pix automático. A gente tem dicas para você evitar, né, para você se proteger dos golpes que podem ser praticados. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Fique por aí. Estamos de volta aqui com Rede Notícia, 12h37, aqui em Belo Horizonte. Vamos falar sobre um seminário na PUC Minas que discute a importância do cuidado com crianças e adolescentes. O repórter Newton Lopes tem os detalhes para a gente. A Providence, Ação Social Arquidiocesana, realiza até esta quinta-feira, dia 5 de junho, o seminário A Força dos Laços, dialogando sobre a garantia do direito à convivência familiar e comunitária. O evento reúne várias pessoas responsáveis pela garantia de direitos de todo o país para debater o trabalho social com famílias e a importância dos vínculos familiares na proteção de crianças e adolescentes. A diretora da Providence, Fernanda Flaviana, detalha os principais assuntos debatidos no seminário. Os principais debates serão sobre a importância da família de origem e do fortalecimento de seus vínculos com seus filhos e, dessa forma, poder combater e enfrentar da melhor forma a violência contra a criança e adolescente, todas as formas, porque não é mais aceitável que crianças e adolescentes do nosso país sofram violência, nem mesmo um tapa. Nós precisamos de mudar a forma de relacionar com nossas crianças e adolescentes. E tem que ser através do diálogo, do afeto, do abraço e dos laços. Palestrante do seminário, o psicólogo Jesus Palácios conta quais os principais desafios na proteção das crianças e dos adolescentes. Uno dos principales desafios es la identificação de situações de dificuldade. Mas para uma boa identificação, precisamos de profissionais que estão treinados na identificação de dificuldades, que têm condições de trabalho que lhes permitem ir para as famílias, observar famílias, interactuar com famílias, estar perto das famílias, cooperar com famílias. Portanto, uma das dificuldades é essa identificação certa
de problemas. A outra gran desafío, outra grande dificuldade é o trabalho com estas famílias, o trabalho com estas crianças para tentar de reconstruir laços que por vezes são fracos, que por vezes estão deteriorados. Um dos grandes desafios é decidir quando uma criança pode permanecer na sua família e quando, para a sua proteção, deve ser afastada, às vezes temporalmente, às vezes de maneira mais permanente. Portanto, são muitos desafios, difíceis do ponto de vista profissional, mas desafios muito importantes para os quais devemos ter boas respostas sociais e boas respostas profissionais. O seminário A Força dos Laços é realizado no Teatro João Paulo II, que fica na PUC do Coração Eucarístico, e nesta quinta-feira a programação se estende das 8 da manhã às 6 da tarde. Repórter Newton Lopes. E como a gente precisa reforçar laços nesse mundo de tanta loucura, de tantas relações frágeis, de tanta perda de empatia, né? Quando a gente fala em reforçar laços familiares, que acabam se tornando laços de referência. E aqui eu estou falando de referência mesmo, pode ser até do bem ou para o mal. Péssimos laços familiares se tornam péssimas referências de vida e traumas que vão ser cuidados aí quando as pessoas têm consciência e condição financeira, ser cuidados em terapia. E outros vão trazer problemas terríveis que as pessoas nem sabem de onde vêm. Por quê? Porque esses laços que são construtores de personalidade, construtores de caráter, não foram feitos da maneira correta. Então, esse cuidado é muito importante, né? E principalmente nesse tempo moderno, em que as telas elas estão substituindo, né, a conversa, Verdade. o olho no olho. É preciso ter ainda mais atenção. E principalmente nós, né, que somos pais, mães, né, André? A gente precisa ter um cuidado ainda maior, porque é nessa base que a estrutura é formada, que a criança vai saber se defender, que todos os sentimentos e todas as habilidades, né, que ele vai necessitar durante a vida, ele vai construir. Então, a gente precisa ter esse cuidado para que esses laços não se percam, porque os melhores amigos dos nossos filhos precisam ser os pais. A gente não pode delegar para o amiguinho, ou para a professora, ou para outros profissionais que atendem os nossos filhos. Vida, né? Exatamente. Delegar a tarefa de educar a essas pessoas. A tarefa de educar também é nossa, para que eles também possam educar. Em primeiro lugar, né? Primeiro lugar. Em primeiro lugar do pai, da mãe, do responsável. Para que eles possam educar também de forma consciente, de forma de acordo com o que o mundo prevê, né? Para que eles possam fazer diferente. Eu, por exemplo, eu sou pai de um menino, né? Então eu sempre falo que a responsabilidade de pais e mães de meninos acaba sendo também até um pouco maior, viu, André? Porque a gente vem de uma cultura machista muito grande. Deus. Então a gente precisa ter essa referência dentro de casa para que a gente possa ter comportamentos ou mostrar comportamentos diferentes para os nossos filhos. Porque é aí, nessa base, que aí a gente vai ter condições de ver ou até mesmo ter a esperança de uma sociedade diferente. E é importante, só para finalizar meu comentário, André, que é nesse ambiente familiar muito bem construído, muito bem estruturado, que as crianças se sentem à vontade para falar sobre os problemas que estão as incomodando. Com certeza. Se acontece alguma coisa, algum tipo de bullying, algum tipo de violência, ou até mesmo moral, ou até mesmo sexual, esses laços precisam estar fortalecidos para que a criança sinta um ambiente familiar seguro, em que ela possa compartilhar isso, né? E que juntos a família possa procurar ajuda. Né? Ter voz é Exato. muito importante. Dar voz aos nossos pequenos é muito importante. Para isso, a gente tem que seguir, sabe o que é? Algo que Deus fez para a gente. Falando que é uma dificuldade minha, tá? Seguir a fisiologia do nosso corpo. A gente tem 2 ouvidos e uma boca, não é à toa, não. É para a gente ouvir mais e falar um bocadinho menos. Olha só, gente, a presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, a deputada estadual Beatriz Cerqueira, do PT, enviou uma denúncia ao Ministério Público do Estado e cobrou explicações à direção do Colégio Santa Maria, da Unidade Floresta, sobre os supostos casos de exposição de vídeos e fotos íntimas de alunas da unidade. O caso veio à tona após um grupo de estudantes da escola usar as redes sociais para denunciar que
colegas teriam usado a inteligência artificial para gerar imagens íntimas falsas de meninas. E a Polícia Civil abriu um inquérito para apurar esse fato. A delegada Larissa Mayerhofer, chefe da divisão especializada em orientação e proteção à criança e ao adolescente da Polícia Civil aqui de Minas, alerta pais e responsáveis. Vamos acompanhar. Foi feito o registro da ocorrência e, de imediato, as investigações se iniciaram de forma sigilosa, buscando preservar a integridade das pessoas envolvidas. Fica também um alerta para os pais que, caso tomem conhecimento através de seus filhos de fato semelhante envolvendo o uso indevido de suas imagens, para que façam o devido acolhimento e compareçam à unidade policial, que fica na Rua Rio Grande do Sul, 661, no Bairro Preto, se tratando da Delegacia Especializada de Apuração de Ato Infracional. Em nota, o Colégio Santa Maria Minas afirmou que desenvolve sistematicamente atividades educativas voltadas ao uso ético e responsável da tecnologia, contemplando medidas de prevenção e combate das diversas formas de violência que ameaçam crianças e adolescentes no mundo concreto e no ambiente digital. E no comunicado, o Colégio Santa Maria Minas informou ainda que, diante das denúncias, a instituição já adota medidas pedagógicas e jurídicas, como a acolhida e a escuta das vítimas e também de seus familiares. A convocação e escuta do suposto autor e seus familiares, isso está fazendo parte já da política, né, do Colégio Santa Maria, e a aplicação de medidas disciplinares conforme também o regimento da instituição. A intensificação de atividades formativas nas turmas do ensino médio sobre bullying em suas consequências jurídicas. A direção do Colégio Santa Maria Minas informou que o Conselho Tutelar, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e a Delegacia de Crimes Cibernéticos serão comunicados sobre o ocorrido. E a Polícia Civil de Minas Gerais deflagrou uma operação contra uma organização criminosa investigada por aplicar golpes em aposentados por meio de empréstimos consignados. De acordo com a polícia, os investigados são suspeitos de cometer os crimes de estelionato e lavagem de dinheiro. As investigações, em 2 anos, movimentaram cerca de 38 milhões de reais. Há ainda, indícios de ligação com outra organização criminosa com atuação nacional, sediada em São Paulo. Durante a ação policial realizada em um imóvel na região da Pampulha, foram apreendidos dinheiro, cartões bancários, documentos, objetos de interesse para a investigação e um veículo avaliado em mais de R$150 mil. Agora a gente fala sobre o Pix automático, que foi lançado pelo Banco Central. A gente falou, inclusive, né, na edição dessa quarta-feira, e ele começa a valer no dia 16 de junho. A modalidade vai permitir pagamento de contas recorrentes, como contas de luz, telefone, mensalidade de escolas e até mesmo taxas de condomínio, por exemplo. O economista titular do Conselho Regional de Economia de Minas Gerais, o Gelton Pinheiro Coelho, explica para a gente agora as vantagens dessa nova forma de pagamento e os cuidados que devem ser tomados. O cuidado que a gente sempre tem que ter é a questão de evitar os golpes. Então, nisso também ela é importante, porque para o pagador, por exemplo, é simples aderir, né? Tem os pagamentos feitos na data correta, isso vai evitar, por exemplo, multa, né? Ele tem controle, então ele autoriza o pagamento ou cancelamento direto no aplicativo da conta, né? E esse acesso a múltiplas opções de bancos, cooperativas, instituições de pagamento, né? Então isso traz inclusive uma segurança maior, porque isso tem o respaldo do Banco Central, né? Para quem recebe, isso aumenta a base de clientes. Hoje nós estamos falando no Brasil aí de mais de 160 milhões de usuários, né? Que usam Pix. A questão do menor custo operacional para o recebedor, ou seja, ele vai cadastrar, essa informação chega para o cliente, né? A diversificação das formas de pagamento, porque tem gente que não usa boleto ou não tem cartão, enfim, ele pode pagar com Pix, né? E essa questão também para quem vai receber da redução da inadimplência, ou seja, se há um maior planejamento, isso fica muito mais fácil da pessoa pagar e dela honrar o compromisso na data necessária.
Pois é, e no canal do Banco Central, tá, gente? No YouTube e também no site do Banco Central, você pode encontrar outras informações, dicas também de como se proteger de golpes. E, André, para a gente falar também sobre o Pix, né? Várias inovações estão sendo realizadas aí para o Pix. A gente vê aí o Pix automático, o Pix que a gente até falava ontem, que se tornou uma das ferramentas principais, né? De pagamento e de transações bancárias. Exatamente. Para se ter uma ideia, as informações da Receita Federal, as transações via Pix são consideradas, né, são monitoradas pela Receita Federal. E em 2024, só para a gente ter uma ideia da importância dessa ferramenta, tá, gente? O volume de transações via Pix atingiu um recorde, movimentando quase 27 trilhões de reais. Imagine só, não tem nem como imaginar, né? 27 trilhões de reais. Então, a Receita também estendeu essa fiscalização a todas as transações, né? Tanto as transações feitas por pessoas físicas quanto pessoas jurídicas. Aquele Pix que você me ficou de me passar ontem, você não passou ainda não, né? Não, nem o seu eu recebi. Aquele docinho, né, que a gente tem que pagar nem o pé de moleque eu recebi hoje como... Então vou cobrar do Léo, porque o Léo disse que ia receber, né? Erguei as mãos e dar glória a Deus, né? E não recebeu e não passou pra gente até agora. Brincadeiras à parte, no próximo bloco você vai ver aqui no Rede Notícia. Vamos falar sobre os desafios da nova gestão do Anel Rodoviário de Belo Horizonte, que a partir dessa semana passou para o município de Belo Horizonte. Agora, em BH, 12h51. Voltamos com o Rede Notícia, agora 12h24. Só para poder trazer uma justificativa ao nosso telespectador, ao nosso ouvinte e ao nosso internauta que nos segue nas redes sociais, nós tínhamos hoje a previsão da participação no nosso bloco de entrevistas do deputado estadual Cristiano Silveira, que é o presidente estadual do Partido dos Trabalhadores em Minas Gerais e líder do bloco de oposição ao governador Romeu Zema na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, para a gente continuar discutindo as questões relacionadas ao Propag. Infelizmente, o deputado teve um contratempo, já estamos agendando para a próxima semana a participação dele aqui e a gente pede desculpas a você, telespectador da TV Horizonte e ouvinte das rádios América FM e da Cultura AM. Pois é, e a gente vai falar agora sobre a questão do anel rodoviário, né? Municipalizou o anel rodoviário e a gente tem mais informações, não é isso, André? Verdade. A nossa repórter Gabriela Salles percorreu boa parte do anel rodoviário para mostrar para você que está vendo a gente na TV Horizonte e para você que é ouvinte da América FM e da Cultura AM, os desafios da nova gestão do anel. O que precisa mudar para que esta via deixe de ser problema e passe a ser uma solução viária na capital mineira? Cerca de 100 agentes da BH Trans e da Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte passaram por um treinamento especializado para atuar no novo anel rodoviário. Durante o curso, os agentes puderam vivenciar de perto os desafios operacionais em rodovias. O diretor de gestão do novo anel rodoviário, Fernando Pessoa, explica o motivo que os agentes estão passando por treinamentos. As características do anel são bem diferentes das características de vias urbanas. Com a municipalização do anel, ele passou a integrar o sistema viário de Belo Horizonte, mas com essas características diferentes, principalmente com relação à velocidade, que geralmente é maior, e principalmente nos horários fora de pico, e também a questão da composição do tráfego. O tráfego é composto por vários tipos de veículos e aqui tem essa característica de ter uma porcentagem alta de veículos pesados circulando pela via. Com isso, os agentes precisam se capacitar para saberem lidar com a sinalização, né, com os trabalhos que eles têm que realizar para poder trazer o máximo de segurança, não só para o próprio trabalho deles, como para os usuários da via. O trecho de 26 quilômetros será monitorado 24 horas por dia por meio do Centro de Controle de Operações da Prefeitura de Belo Horizonte. A expectativa de quem passa todos os dias pelo anel rodoviário é de melhorias na região. Eu prefiro ver uma melhoria agora, né, do jeito que está. Espero melhorar. Eu acho que se melhorasse os horários de ônibus seria melhor para mim, né? Porque demora muito
Eu fico muito tempo no ponto esperando o ônibus. Perigoso a rua, né? Tinha que ter uma passarela para lá. Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte, ainda não há prazo para o início das obras. O diretor da Associação Mineira de Medicina do Tráfego, Alisson Coimbra, destaca as principais necessidades da rodovia. Como pacificar o trânsito, como garantir a fluidez, mantendo o trabalho habitual de conservação da malha asfáltica, de ampliação, de duplicação onde for preciso e construção de anéis, de viadutos que favorecerão uma maior fluidez. Paralelamente, o controle da velocidade é a medida mais importante e mundialmente eficaz. Controladores de velocidade reduzem mais de 90% os acidentes onde eles são instalados. Paralelamente, melhorar a comunicação, usar tecnologias, iluminação semafórica, no sentido de introduzir o entendimento, sinal verde, fluidez garantida, sinal amarelo, fluidez com maior atenção. O atendimento aos usuários pode ser feito pelo telefone 156 da BH Trans. A única pergunta que eu faço é a seguinte: já se tinha uma previsão da municipalização. Por que causa, motivo, razão ou circunstância, parafraseando o filósofo professor Girafales, por que a Guarda Municipal e a BH Trans não foram treinados antes da gestão passar para o município? Agora, Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Rodoviária Federal não podem, por lei, agir mais dentro do anel rodoviário. Já se sabia. Aí agora vai dar treinamento com a batata quente na mão? Amor de Deus, né? Depois diz que a gente é chato. Me ajuda aí. Aí só nos resta terminar, né, o nosso jornal. Porque aqui o tempo urge, viu, André Santos? Verdade. É isso aí. Termina aqui o Rede Notícia, a entrevista. Na verdade, o Rede Notícia trazendo informações, né, para você. E se a gente quisesse, olha, se a gente tivesse mais um pouquinho de tempo, a gente ficava aqui conversando e trazendo mais informações. Mas, enfim, a gente volta amanhã. Você que está nos assistindo, nos ouvindo, não se esqueça de nos acompanhar nas nossas redes sociais, @Rede Notícia TVH, tá? Lá no Instagram. Acompanhe também o @TV Horizonte Oficial e o @Rádio América Oficial. Agora, na sequência da nossa programação da TV Horizonte e também da Rádio América FM e da Cultura M, segue o Bola na Rede, o Júnior Brasil repercutindo todas as novidades do mundo da bola. Tem estreia do Carlo Ancelotti hoje pela Seleção Brasileira. E a gente espera que mude, né? Vai lá, pra você que tá com a gente, o Rede Notícia volta amanhã ao meio-dia. Um abraço, uma boa quinta-feira pra vocês.